A gente vai falar sobre o debate que aconteceu ontem em São Paulo, o Brasil inteiro muito interessado, né, foi acompanhar. O debate chegou a dar 300 mil pessoas acompanhando ao vivo ao mesmo tempo, que é um público bastante expressivo para as 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã. Mas antes, acaba de sair pesquisa do Instituto Quest em algumas capitais brasileiras, Ivan Bradão. É isso, vou começar por São Paulo porque na comparação, Megali, há mudanças importantes. O levantamento da Quest, que tem margem de erro de 3 pontos percentuais, aponta que o atual prefeito do MDB, Ricardo Nunes, tem 24% das intenções, Guilherme Boulos, do PSOL, 23% e Pablo Marçal, 20% na disputa por São Paulo. Tecnicamente, pela margem de erro, os três continuam empatados, mas se a gente for comparar com o último levantamento, e essa pesquisa foi feita entre os dias 15 e 17 de setembro, ou seja, já pega a repercussão do domingo, né, do debate da TV Cultura, quando houve a cadeirada de José Luiz da Atena contra o candidato Pablo Marçal do PRTB, a gente tem Pablo Marçal caindo acima da margem de erro, né? A gente pode falar que as intenções de voto dele caíram de 24%, ele tinha 24% das intenções, foi para 20%, então não é uma oscilação, é uma queda mesmo, né? Os demais, enfim, oscilaram dentro da margem de erro. O próprio José Luiz da Atena, que tinha 8% no último levantamento e agora aparece com 10%. Então a gente já consegue ver aí algumas das implicações e das repercussões, né, com o José Luiz da Atena aparecendo na quarta posição. Depois vem Tabata Amaral do PSB com 7%, antes eram 8%, também oscilando dentro da margem de erro. A Marina Helena do Novo com 2%, os demais não atingiram 1% das intenções de voto. Aqueles indecisos, 5%, quem vai votar em branco, nulo ou não vai votar, enfim, 8%. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A gente precisa dar o número aqui, SP00281 de 2024, ouviu 1.200 pessoas entre os dias 15 e 17 de setembro, com nível de confiança de 95%. Então, só repetindo esses dados, é um empate técnico triplo, né? 24% para Ricardo Nunes, 23% para Guilherme Boulos, 20% para Pablo Marçal, mas o Pablo Marçal é um candidato que teve queda nas intenções de voto depois do debate da TV Cultura no último domingo, acima da margem de erro de 3 pontos, foi de 24% para 20% dos votos. Temos outros levantamentos aqui também da Quest, Rio de Janeiro, também com dados interessantes. O atual prefeito Eduardo Paes, ele é do PSD, ele continua com muita folga na liderança. Ele aparece com 57% das intenções de voto, mas há uma queda bem expressiva para os últimos levantamentos, né? Ele tinha 64% no último levantamento. Então, são 7 pontos percentuais aí de queda para o atual prefeito do PSD e um aumento expressivo também para Alexandre Ramagem, do PL, que tinha 13% no último levantamento e agora aparece com 18%. Em seguida vem Tarcísio Mota, do PSOL, com 4%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, 1%. Marcelo Queiroz, do PP, 1%. Ciro Garcia, do PSTU, com 2%. Os outros candidatos não atingiram 1% das intenções. Aqueles que vão votar em branco, nulo ou não vão votar no Rio de Janeiro somam 10%. Os indecisos, 6%, segundo o levantamento aqui da Quest, pesquisa que também tem margem de erro de 3 pontos percentuais, ouviu 1.140 eleitores também entre os dias 15 e 17 de setembro, pesquisa também registrada no TSE RJ 02944 de 2024, com nível de confiança de 95%. E Belo Horizonte também, bastante disputada por esse levantamento. A gente tem o Tramonte segue liderando essa disputa na capital mineira, com 28% das intenções de voto, ele é do Republicanos, o Fouad Noman, do PSD, com 20%, o Bruno Engler, do PL, aparece com 18%, a Duda Salabert, deputada do PDT, com 10%, Rogério Correia, do PT, 5%, Carlos Viana, do Podemos, com 3%, Gabriel, do MDB, com 2%, os outros candidatos não atingiram 1% das intenções em Minas Gerais, onde também a margem de erro é de 3 pontos percentuais, foram 1.002 pessoas ouvidas pela Quest, levantamento está registrado no TSE
com o número MG 07539 de 2024. Bom, e ontem foi dia de debate em São Paulo, debate do UOL e da Rede TV. Já teve gente escrevendo aqui perguntando se, bom, o fato de ninguém ter socado a cara de ninguém, puxado uma arma, dado, enfim, metido uma cadeira na cabeça de alguém é indicativo de que o debate foi mais civilizado. Não. A gente só não chegou às vias de fato, mas o debate foi tão incivilizado quanto. Especialmente no primeiro bloco. Depois a mediadora, Amanda Klein, que aliás foi muitíssimo bem ao segurar aqueles brigões, conseguiu puxar as rédeas e o debate teve algum grau de normalidade. Mas no primeiro bloco eu estava acompanhando. Meu Deus do céu, Sheila. Teve uma hora que parecia uma esquete do Porta dos Fundos. Vinha para Amanda falava assim, olha, o Marçal havia pedido um direito de resposta, ele não foi concedido, mas o Bolo pediu um direito de resposta, ele foi concedido, e a gente tem um direito de resposta pendurado também, do não sei o que lá. Ricardo Esse Nunes, ainda está sendo analisado, isso. Ricardo Nunes. Alguém mais aí quer direito de resposta? Candidato Ricardo Nunes, ok, vai ser analisado. Gente, pelo amor de Deus, vamos tentar tocar esse debate adiante, senão a gente vai ficar só em direito de resposta, não vai chegar... O negócio é absurdo. Absurdo, incivilizado, horrível. E em determinado momento, Ricardo Nunes e Pablo Marçal quase partiram para a agressão. Quase. Eu tenho a impressão que se não tivesse acontecido a agressão da cultura, teria sido ontem. Mas ontem ninguém estava querendo passar essa vergonha de novo. Mas foi quase, hein, Brandão? Eu tô aqui com todos esses momentos que você tá citando, Megali. Eu tava acompanhando ontem e eu falei aqui na redação, em 10 minutos de debate já eram 4 pedidos de resposta e uma pergunta, né? A primeira pergunta foi do Boulos pro Datena, que é naquele esquema de que candidato pergunta pro candidato, e até ali tudo bem, eles comentaram o fato de domingo, mas aí deram uma proposta, tal. Cara, depois o segundo foi o Pablo Marçal a perguntar. Ele não quis pronunciar o nome do Ricardo Nunes, chamou ele de bananinha. Aí a Amanda Klein falou... Precisa falar o nome do candidato. E a regra não permite esse tipo de coisa. Isso tá acordado, né? Ofensas e tal. Aí, então vou perguntar pro ex-futuro prefeito de São Paulo. Não, qual é o nome, candidato? E ele não falou. E aí começou meio que nesse sentido. Mas foi o que você falou. Depois, nos outros blocos, parece que, mesmo ainda com alguma troca ali de acusação, a coisa foi meio que amenizando. Inclusive, no terceiro bloco, quando foi pergunta de candidato para candidato de novo, os outros candidatos, né, a Tabata, o Boulos, o Datena, o Ricardo Nunes, eles evitaram fazer perguntas para o Marçal. Quem fez a pergunta para ele acabou sendo a Marina Helena do Novo. Mas vamos lá. Começando então, a gente tem aí para você ouvinte ver e ouvir, né, também na nossa live, a primeira gritaria que aconteceu, essa que o Megali citou aí, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Gostaria de pedir para a Rede TV não cortar quando eu tiver na resposta, que vocês cortaram 2 vezes. É que isso está na regra dos debates, candidato. Vai cortar exclusivamente. na minha vez, tá bom. Cortar a câmera. Tá, obrigado pelo tempo. É o seguinte, Ricardo Nunes já foi preso, o Boulos já foi preso 3 vezes, é o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou interromper esse debate para receber dinheiro de crédito. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem. Agora eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Componham-se. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos 2 candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Está dada a advertência aos 2 candidatos. Segundo as nossas regras, se vocês reincidirem, falarem fora da vez, isso está explícito da regra dos confrontos. Se falarem de novo, serão suspensos desse bloco, a palavra de vocês será cassada. Gente, a gente falava disso ontem, né? A Amanda tem um filhinho de 5 anos. Não chega a ser ensino médio, é ensino fundamental. A Amanda tem um filhinho de 5 anos. Eu tenho certeza que ela tem mais facilidade para disciplinar o filhote dela do que esses caras. Aff. Cara, que vergonha, e ela né? usou a expertise da mãe braba, né? Parem já! Cara, e foi muito bem. Não tinha mais o que fazer. Parabéns, Amanda. Não era qualquer um que conseguiria ter segurado esses caras aí que já trocaram cadeiradas, acusações de crime hediondo. Que horror! Ivan. Que deprimente. Bom, foram tantos pedidos de respostas e essas confusões que o primeiro bloco ele não terminou, né? Ele teve que ser
o intervalo teve que ser antecipado, e o segundo bloco, que seriam só as perguntas de jornalistas, ainda teve pergunta de candidato para candidato, porque não deu tempo de fazer tudo no primeiro bloco. E a bem da verdade, não falei aqui que o Pablo Marçal também não citou o nome do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes não chama ele de Pablo Marçal, né? Chama de Pablo Henrique. E, enfim, algumas nuances aí do debate. O José Luiz da Atena, ao ser alvo de Pablo Marçal novamente sobre aquela denúncia arquivada de assédio contra o apresentador, fez referência à cadeirada que ele deu no empresário no debate da TV Cultura. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde 2 vezes. Covarde apanha uma vez só. Ricardo Nunes acusou o Guilherme Boulos de defender a liberação das drogas e a soltura de traficantes no Brasil, e o candidato do PSOL respondeu. A questão das drogas é terrível. O seu partido apresentou um projeto, o PL 2622, que fala para libertar 42 mil traficantes. Não é libertando traficantes que melhora a segurança. Qual a sua opinião sobre isso, Guilherme Boulos? Aliás, novamente, nesse tema das drogas, no debate passado, Ricardo Nunes foi questionado, e por isso ontem em entrevista, reiterou a fake news do Pablo Marçal, me associando ao uso de droga. É desse tipo de gente que a gente está falando. Não é por acaso que ele recebeu o apoio do Jair Bolsonaro, porque tem o mesmo método de mentira, de criar confusão. Minha posição é muito clara. O que eu defendo é que se separe e se diferencie usuário de traficante. Porque se você tratar alguém que usa droga do mesmo jeito que um traficante, você vai mandar ele para a cadeia e ele vai sair de lá traficante, porque cadeia no Brasil virou, infelizmente, escola do crime. Para a gente encerrar aqui, a Marina Helena do Novo sugeriu que a Tabata Amaral estaria usando um jatinho particular para visitar o namorado, que é o prefeito de Recife, o João Campos, e a candidata do PSB chamou essa acusação de delírio. Eu sou contra a baixaria, mas a transparência é fundamental. Quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião? Eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho para visitar o meu namorado. A Tabata andou sim. Andou de King Air, bimotor, pegou o avião em Lusiânia, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Marina, me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana, fui de ônibus, o que eu não recomendo porque Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E tá aí um resumo do debate, mais um debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. E a cidade que se a bem dane, da verdade, né? O eleitor a gente tá que se aqui dane, no horário né? nacional. Em alguns momentos houve, sim, discussões de propostas, mas é uma parte muito pequena, né, dos 4 blocos e mais de 2 horas em que eles estiveram reunidos. Né? Isso aí a gente trata um pouco mais no local, né, das propostas para a cidade, para valer. Acho que é importante dizer que não há nenhuma evidência, nenhuma prova material de que a Tabata teria... Acho que é nossa função desmentir esse tipo de acusação, né? De que ela teria usado um jatinho para visitar o namorado. Eu não sei se aconteceu, sinceramente, mas se aconteceu, tá muito bem escondido, porque não tem nenhuma prova, nenhuma evidência, tem uma fake news que circula pelo WhatsApp. Mas evidência real de que isso teria acontecido, não há. Enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. Obrigado, viu, Ivan? Valeu. Valeu. Tomou um sorrisal hoje.